Olá, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda à linha de passe pós-Libertadores, empate na Bombonera. 0 para o Boca, 0 para o Palmeiras. Convenhamos, né? Se tratando desse Boca Juniors, nenhuma novidade, aquele empatezinho sem gols da Bombonera. Em se tratando desse Palmeiras aí dos últimos tempos, até que o resultado não foi tão ruim. O futebol apresentado é que a gente vai discutir aqui no programa. Daqui a pouco tem o Abel Ferreira em coletiva, jogadores também, a gente trazendo todas as informações, as análises. Jean Oddi, direto da Bombonera, para conversar com a gente aqui, com Paulo Calçade, com o André Kifuri, com o Vitor Birner e também com o Breiler Pires, nesse linha de passe que conta com a sua participação. Já esperavam 0-0 desse jeito, Calçade? Tudo bem? Boa noite para você. Olá, boa noite. Bom, boa noite a todos. Se a gente comparar com o jogo de ontem, aí vai dar uma certa frustração. Mas são características diferentes. Você não pode transpor um Internacional e Fluminense para o Boca e Palmeiras, nem para qualquer outra semifinal. Então, assim, não é assim que as coisas funcionam. Duvido que o Abel vai chegar na coletiva e vai reclamar do time. Eu não acho que ele esteja triste. Dentro do modelo palmeirense... Mas nem por uma questão de postura. Não. Ele não vai reclamar mesmo. Eles jogaram por isso. O Palmeiras saiu com o placar que queria. Isso. E o Abel nem sempre está preocupado com as atuações, e sim com o resultado daquilo que as atuações proporcionam, né? E elas proporcionaram aquilo que o Palmeiras esperava, né? No mata-mata, são 5 jogos do Boca, são 4 jogos com esse placar. É isso, nenhuma novidade. E todos empate. Desde as oitavas, o Boca não venceu um jogo sequer. E só fez gol contra o Nacional, tomou 2 e fez 2. Então, o Boca é o máximo. O Palmeiras ficou devendo. Aí nós vamos discutir aqui no Linha a formação, as funções de cada jogador e o que isso impactou no jogo da equipe. Mas, como resultado, para o Palmeiras, está dentro daquilo que o Palmeiras foi buscar na Argentina. É um resultado bom, considerando que o Palmeiras é visitante, André, mas com desempenho decepcionante? Eu não diria decepcionante. Eu esperava um pouco mais do jogo em si, não só da atuação do Palmeiras. E mesmo a gente conhecendo o Boca, é preciso, evidente, respeitar, entender onde se joga. O Palmeiras é um time, como foi comentado pelo Jean durante a transmissão, repleto de garotos no seu elenco. Não é simples promover estreias, entre aspas, aí, né? Os batismos que os jogadores de futebol de menos idade, evidentemente, têm que passar. E o elenco do Palmeiras tem esses jogadores hoje e o Abel recorre a eles sem muita preocupação, como fez hoje. Mas a impressão que me deu é que o Palmeiras foi buscar na Argentina exatamente esse jogo e, consequentemente, esse resultado. Então, não acho que o Abel vá reclamar, porque se a gente for reduzir o jogo aos melhores momentos de fato, o Palmeiras teve chance para fazer um gol ou 2, não mais do que isso. Sim. Né? Teria que ser perfeito na conclusão, na chamada eficiência. E o Boca teve as suas oportunidades também, porque, afinal de contas, a chance, eu creio, né, do Boca era hoje. Muito mais do que no Allianz na partida de volta. Mas eu acho que o Palmeiras foi buscar exatamente o jogo que fez, mesmo que a gente possa dizer aqui, pelo que conhece do Palmeiras, que poderia apresentar mais. Ficou devendo, Vitor Birner? Boa noite. Tudo bem, William? Boa noite a você, André, professor Calçade, ao Breiler, aos fãs e às fãs do esporte. Assim, eu sei que o Palmeiras joga muito mais que isso. Se o Palmeiras jogasse futebol, um bom jogo do Palmeiras, um B maiúsculo, o Palmeiras teria vencido. Está enfrentando uma camisa muito pesada, o jogo é enorme, está enfrentando um gigante do continente. E tudo isso, obviamente, dá uma cara diferente à partida. Se você pega essa equipe do Boca, jogadores, e coloca com a camisa de uma equipe pequena, eu acho que o Palmeiras vence o jogo. Então tem coisas ali que acabam entrando, que pertencem ao futebol, que são diferentes, e nunca se desrespeita um jogo contra o Boca Juniors. Acho que o Palmeiras teve respeito demais. Eu entendo a ideia do Abel e eu concordo com o André e com o professor Calçade sobre a ideia. A ideia é não permitir que o Boca pressione, e o Palmeiras conseguiu evitar. O estádio barulhento, mas nada tão especial. A gente ouvia a Doce cantando, mas via os setores centrais ali em silêncio, em grande parte do jogo. Só que esse Boca é um Boca que nas últimas 11 partidas de Libertadores em mata-mata não ganhou nenhuma. E fez gol em uma. Tem 10 jogos dos últimos 11 e Boca não marcou gols, contando esse. Só marcou gols contra o Nacional nessa fase. Então, qual é a boa notícia disso tudo? O Palmeiras é muito favorito para ir a decisão do jogo de volta. Até porque o Boca tem a camisa pesada para o jogo de volta. O Palmeiras tem a camisa, o time e, além da história
tradicional do clube, a história recente de conquistar e de vencer esses jogos grandes dentro de casa. Verdade. Breiler, o Boca, para poder se classificar, ele vai precisar fazer gols no Allianz. Ou um gol no Allianz. Coisa que não está... Não necessariamente. 0x0. 0x0, pode ir para os pênaltis e ter um bom goleiro, que pegou 10 de 19 pênaltis, é verdade. Mas seria ideal fazer um golzinho. Só que o Palmeiras também pode precisar desse gol. Exato. E nos últimos jogos tem sido muito econômico também nesse aspecto. Tudo bem, Breno? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Os dois técnicos tentando fazer coisas diferentes. Do lado do Boca, o Jorge Almiron, ele vem com uma proposta com o Merentiel fazendo a referência e o Cavani saindo mais para tentar articular, de certa forma, e surpreendeu o Palmeiras. O Palmeiras não estava esperando essa movimentação do Cavani. E do lado do Abel, ele manteve Mike e Marcos Rocha, mas mudou lá na frente. Colocou o Rony para jogar perto do Arthur, e o Arthur, muitas vezes, fazendo esse papel também de movimentação, com liberdade para atuar pelo centro. Então, essa formação do Palmeiras visava um controle maior, uma segurança defensiva maior. E nesse aspecto, funcionou melhor a proposta do Almiron do Boca, porque o Palmeiras não conseguiu ser seguro defensivamente. O Palmeiras sofreu 18 finalizações. E 18 finalizações para o padrão do Palmeiras, que é o segundo time que menos sofre finalizações no Campeonato Brasileiro, tem uma média de 11 finalizações sofridas no Campeonato Brasileiro, é um número alto. E o Everton hoje, mais uma vez, salvou o Palmeiras. Fez pelo menos 3 intervenções difíceis. No primeiro tempo já teve de trabalhar numa saída de gol. Então, por tudo isso, o Palmeiras sai no lucro. Foi um desempenho abaixo. No ataque só conseguiu finalizar no segundo tempo com o Rafael Veiga, jogador mais lúcido ali, algumas atuações individuais abaixo. Mas foi um Palmeiras que me surpreendeu por essa fragilidade defensiva. Tudo bem que, como o Birner falou, tem o pacote, jogar na Bomboneira, um jogo de semifinal de Libertadores, mas eu esperava, ao menos com essa formação, um Palmeiras mais seguro, o que pode fazer com que o Abel também possa rever essa formação para o segundo jogo. Eu não vejo como ideal manter algo que está descaracterizando o ataque. O Arthur visivelmente não ficou confortável, o Rony também não joga na sua melhor, então me preocupou o Palmeiras por não ter conseguido o que se esperava dessa formação, que era uma segurança defensiva maior jogando fora de casa. Vamos ouvir os jogadores? Tem Gustavo Gomes, depois tem o Everton, tem Veiga, o próprio Cavani conversou com a gente também. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho do ambiente que vocês encontraram aqui, e a defesa se comportou muito bem do Palmeiras mais uma vez. Você fez uma grande partida ao lado do Murilo, quase não passou nada ali, e ainda enfrentando um centroavante muito experiente, né? No caso do Cavani. Como é que foi esse duelo com ele e o comportamento do time aqui na La Bombonera lotada? Não, acho que foi um ambiente top, né? Semifinal de Libertadores contra um grande time, tem muita história como Palmeiras também, né? A Boca tem muita história, Palmeiras também. Acho que o jogo foi muito parejo, né? Equilibrado. O primeiro tempo entramos um pouco aí incomodado, né, com o jogo aí, mas no intervalo conseguimos ajustar. E acho o segundo tempo que o jogo bastante equilibrado. Eles têm jogadores de muita experiência, atacante muito bom. Mas acho que a defesa em si, o time em si, fez um trabalho defensivo muito bom. E nada, agora descansar, trabalhar para poder fazer um jogo bom lá e chegar mais de uma vez numa final de Libertadores. Everton, como é que vocês avaliam esse empate? O Palmeiras não fez muito no ataque, mas também mostrou uma defesa muito sólida. Como é que vocês imaginam agora para o jogo da volta? Era como a gente previa, um jogo muito equilibrado, um jogo de muita intensidade. O Boca é uma equipe muito agressiva aqui dentro. A gente não conseguiu levar tanta dificuldade para eles, mas assim como eles também não conseguiram levar tanta dificuldade para a gente. Acho que foi um jogo equilibrado, acho que um empate justo. Se preparar bem, agora é dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. A gente sabe quanto a gente é forte também lá dentro, então se preparar bem, corrigir aquilo que a gente precisa corrigir e se preparar para uma grande decisão, né? Vale vaga na final da Libertadores. A gente vai fazer o que for preciso fazer para que a gente possa alcançar mais esse objetivo, que é chegar à decisão. O Palmeiras fez um
bom jogo defensivamente, né? A defesa foi muito bem, mas o time criou pouco no ataque, né? Tá tentando achar ainda um esquema aí. Hoje o Arthur até mudou de lado. O que você acha que o Palmeiras pode fazer ofensivamente para buscar essa classificação com vitória no jogo da volta? A gente sabe que jogo assim, a gente não vai ter tantas oportunidades igual a gente costuma ter, até pelo jogo que representa. Realmente a gente não teve tantas oportunidades comparado ao que a gente vem tendo em outros jogos. Eu ali tive uma chance, né, de chutar, acabei pegando errado na bola. Mas é isso, acho que a gente não foi o resultado que a gente queria, mas não dá também para falar que foi um mau resultado. A gente vai decidir na nossa casa, com a nossa torcida, e lá a gente sabe que é diferente. Ô Cavani, queria que você fizesse uma avaliação da partida. O que você achou do 0 a 0 y ahora decidir na casa do Palmeiras? Sí, creo que hicimos un gran partido, lo merecimos ganar porque tuvimos las más claras del partido. Pero bueno, terminó así, 0 a 0. Tenemos que sacar el ejemplo de hoy, de lo que hicimos hoy acá para ir a Brasil, hacerlo de la misma manera e ir a buscar esa clasificación a la final, que es lo que estamos deseando y lo que creo que demostramos que hoy queríamos, que era poder ganar el partido. Ustedes buscando tu primeiro gol em Libertadores, ¿cómo es? ¿Ansioso? Sí, bueno, con muchas ganas. Y más en estas instancias que son semifinal de la Copa. Pero bueno, no pudo ser. Hay que seguir laburando, seguir trabajando para que pueda ser el próximo. ¿Estamos? Sorridente. Cavani. Que cavalheiro, hein? Que cavalheiro. Edinson Cavani. Aliás, a gente mantém o nível, porque a gente sai de Cavani e vai para Jean Oddi. A gente mantém essa pegada. Olha Cavalheiro, um gentleman. Sorridente. Sorridente, especial. E principalmente o mesmo carisma, né? O mesmo carisma de Edinson Cavani e até a mesma beleza para alguns, né? Para alguns. Jean Oddi, a partir de agora, no nosso linha de passe. Cavani falou que o resultado mais justo ali seria uma vitória do Boca. Você concorda com isso, Jean? Seja bem-vindo ao Linha. Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho que, enfim, evidentemente você olhando para o que aconteceu no primeiro tempo, principalmente, mais do que no segundo tempo, claro que o Boca criou as melhores chances, claro que o Boca levou mais perigo ao gol do Palmeiras do que o contrário, né? Então, eu acho que dá para entender a declaração do Cavani dizendo que eles mereciam ter vencido. Mas eu não acho que assim, a superioridade do Boca Juniors tenha sido uma superioridade até que o próprio torcedor talvez esperasse, né? Pela pressão, pelo ímpeto que era esperado do Boca Juniors, sobretudo no começo do jogo. É engraçado porque no começo do jogo o que acontece é justamente essa chance aí do Arthur, né? Talvez passando a impressão até de que a mudança tática do Abel Ferreira fosse dar muito certo também ofensivamente, mas não foi o que a gente viu. Eu peguei, desculpa porque assim, eu estava sem o retorno, não ouvi os comentários de todos vocês, então peço desculpas por qualquer redundância, mas peguei o comentário final do Breiler e eu não acho que taticamente o Palmeiras tenha ido mal defensivamente. Eu acho que sim, o Palmeiras concedeu chances ao Boca Juniors, mas concedeu ali muito por algumas falhas específicas, saídas de bola erradas. Então, a gente viu o Piquerez saindo uma vez errado, o Marcos Rocha duas, o Gabriel Menino perde uma bola no meio campo que também dá origem a uma boa chance do Boca, mas não acho que taticamente o time tenha sido tão mal defensivamente, porque a gente sabia que o normal era sofrer um pouquinho aqui. O Barco, esse jogador, ele acabou sendo, acho que, bem marcado. É um jogador de muita qualidade, né? E conseguiu, mesmo assim, criar algumas chances. Mas eu acho que, em certo aspecto, a mudança deu certo, em outro aspecto não deu. Que é o aspecto que vinha sendo um problema e continua sendo um problema para o Palmeiras, que é criar. O Palmeiras não tem mais conseguido produzir ofensivamente. Acho que desde a saída do Dudu, o Palmeiras caiu demais nesse quesito. O Dudu era muito importante, porque mesmo que ele não estivesse no melhor momento dele, era um cara que atraía demais a marcação. E o cara que numa jogada, de repente, faz a diferença, mesmo que não esteja na média jogando muito bem. E desde que ele saiu, o Palmeiras está com muita dificuldade para encontrar a solução ofensiva para essa equipe, né? O Arthur pela esquerda não deu certo. O Arthur hoje, formando uma dupla ao lado do Rony, participou muito pouco do jogo. Ambos participaram muito pouco do jogo, né? Então hoje foi um jogo de mais ligação direta do que o Palmeiras costuma ter. E o Palmeiras, que em geral joga muito pelos lados, gerando até nas últimas partidas uma série de críticas por conta dos cruzamentos,
Hoje, praticamente, não teve esse artifício de chegar na linha de fundo e começar a cruzar a bola para tentar algum cabeceio ou algum desvio, porque, claro, com essa mudança no sistema tático, perdeu os seus pontas, perdeu os jogadores pelos lados. Então, eu não duvido que, jogando em casa, né, na partida de volta, o Abel, de fato, reveja aí essa mudança tática que ele fez. Talvez possa mudar uma peça ou outra, mas volte talvez a jogar naquele 4-2-3-1 mais habitual, com os pontas abertos. O problema ele precisa de pontas que deem resultados, que gerem chances de gol, e isso não tem acontecido, companheiros. E quando você tem esses pontas para gerar as chances de gols, esses pontas, eles acabam gerando escanteios também. E que é uma arma poderosíssima do Palmeiras. Muito poderosa. E no jogo de hoje o Palmeiras só teve um escanteio. Isso. Um escanteio. O volume ofensivo foi muito aquém do que o Palmeiras normalmente faz. Mas, de novo, vamos esperar, porque o Abel, na grande maioria das vezes, discute o jogo. Aliás, por mais que as pessoas às vezes critiquem o Abel, e muitas vezes com razão, principalmente quando o Palmeiras não vai bem, não acho que vai acontecer hoje, e ele está um pouco mais nervoso, um pouco mais irritado, mas ele não faz parte de um movimento bem claro de treinadores no futebol brasileiro, tentando diminuir qualquer possibilidade de uma dinâmica de pergunta e resposta em entrevistas coletivas. Ao contrário, o Abel fala sobre o jogo, fala sobre as decisões dele, ele não tem essa questão de, eu não vou dizer isso porque isso vai revelar para o treinador adversário o que eu penso. Movimento de treinadores brasileiros. Não, movimento de treinadores no futebol brasileiro. No futebol brasileiro, tá. Isso tá muito claro. Cada vez mais é difícil conversar em entrevistas coletivas com técnicos. Sim. E isso é uma situação... É o ponto da entrevista coletiva. São momentos surreais, são criados. Sim, tem acontecido momentos assim que são quase que ficcionais. Como pode estar acontecendo? Né? Eu sei que estou fugindo um pouco, mas eu acho isso importante porque parece que está se perdendo a noção do que é aquilo. Aquilo ali é uma oportunidade de explicar para as pessoas interessadas o que aconteceu no jogo. Falar sobre jogadores, jogadas, momentos, situações, trabalhos, ideias, o que deu certo, o que deu errado, é para isso que serve. E aí o pessoal está virando o jurado de pergunta, não quer fazer análise é para vocês. É difícil. Então, o Abel, felizmente, não faz parte, e eu disse tudo isso porque espero que ele fale sobre o jogo e eu continuo achando que ele não vai reclamar da atuação do Palmeiras. Também acho que não. E nem mas do não resultado. Tem que reclamar, né? Não. Até se não, é óbvio que ele não achou ideal. Mas ele queria ter ganhado, porque ele é assim, e todo mundo quer ganhar, né? Sim. Mas a minha impressão hoje era que o controle que, de fato, como disse o Breiler, o Palmeiras não conseguiu exercer, era uma questão talvez secundária. O que o Abel queria era ter solidez. Uhum. O Abel não queria correr o risco hoje de um resultado acabar desequilibrando o confronto de uma forma que tornaria muito mais difícil a vida do Palmeiras na volta, mesmo que ele saiba, acredito que ele sabe, que o time dele é algumas vezes melhor do ponto de vista técnico, principalmente coletivamente falando, do que o Boca. O Palmeiras não é um time que fica se associando durante horas na partida. Mas o Palmeiras hoje, se ele tivesse se aproximado mais, tivesse feito um jogo mais curto, ele teria mantido mais ainda a posse, teria se defendido melhor. Teria criado situações na defesa do Boca, porque o Boca tinha que... Imagina o Boca, ir em casa, tem que sair para recuperar a bola. E aí você vê uma posse de 44% do Palmeiras, ele poderia ter igualado, em função da fragilidade, que o Boca não é um timaço, tá? No primeiro tempo teve até uma posse maior. Não é um timaço. Eu gostei mais do segundo tempo do Palmeiras que do primeiro. Menos a bola. O segundo tempo, mas o primeiro engraçado. O primeiro tempo ele não acertou uma bola no alvo, né? Sim. Assim, então o Palmeiras não estava confortável, não estava. Isso. Mas eu entendo que um jogo com o Veiga, com o Menino, com o Zé Rafael, o Mike estava na linha do meio de campo, o Piquerez também. Você teria criado condições para o Arthur e para o Rony. Isso, o Palmeiras esticou muito o jogo. Demais. Por uma briga lá na frente, que estica para os dois da frente, e aí perde a segunda bola, Boca retoma e vai para cima. Isso. Aí estica outra vez, Boca retoma. Se você não tivesse qualidade no meio-campo, você até entenderia, mas você tem um Rafael Veiga, por exemplo. E tinha quantidade. Exatamente. Porque o Marcos Rocha ficava ao lado do Murilo
e do Gustavo Gomes. É interessante, as saídas, muitas delas, quando o Boca subia, foram feitas pelo Rocha, pelo Murilo, porque o Gomes saía do centro, ele vinha aqui atrás, ó. Ele saía uns 10, 15 metros, onde estava o Cavani. Se o Cavani estava com ele, o zagueiro estava ali, o Cavani não ia saltar a pressão. Então a saída do Palmeiras era uma saída, até isso foi pensado, mas faltou. Agora, esse time, a gente precisa entender o seguinte, esse time ama esse tipo de situação. Vamos ver o Abel. Boa. Vamos ver se ele Abel- vai reclamar, não vai. Abel Ferreira.